Nós vamos iniciar uma nova série hoje de mensagens. Nós estamos no mês das crianças, é o Outubro Rosa também, nós não esquecemos disso, mas nós queremos focar esse mês, esse ano, no coração de criança, vivendo o reino de Deus. Quando nós observamos Jesus, ele chegando, os discípulos dele conversando com ele, falando, mas como que é esse negócio? Como que isso acontece? Como que é viver isso? E aí Jesus traz uma criança e fala assim, é desse jeito aqui. É assim que tem que ser. E olha só o que a Bíblia diz, Mateus 18, 3 a 5, onde Jesus coloca essa criança como um exemplo, que nós precisamos, queridos, redescobrir a leveza e a pureza do coração de uma criança. Amém? Diz assim o texto, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, eu preciso me converter a Cristo, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Meu nome é Euler, para quem não conhece, faço parte da equipe pastoral da igreja aqui, missionária, e estamos juntos servindo ao Senhor Jesus. Olha só, queridos, esse texto, ele é um texto muito simples, claro e direto. Ele fala para nós, primeiro que nós temos que nos converter. Converter, queridos, é você estar indo, é o metanoel que nós temos lá no nosso curso de integração, nós aprendemos lá. É você estar indo numa direção, você abandonou Deus e está indo para o lado errado. E nós precisamos nos converter, eu preciso voltar para Ele. Eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida de tal forma que eu volte e permaneça nele. Então eu preciso me converter. E eu preciso me tornar como criança. Não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está dizendo assim. Se nós não convertermos e não nos tornarmos como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. De modo algum. E precisa se humilhar como criança. Quando nós nos humilhamos como criança, nos tornamos maiores, né, no reino dos céus. Jesus, quando ele foi questionado, né, quem seria o maior? Quem ia ser o bambambam no reino dos céus, né? Em vez dele apontar poderoso, em vez dele apontar ricos, em vez dele apontar pessoas catedráticas, estudadas, PhDs, doutores, ele traz uma criança para o meio deles. Queridos, que palavra de Jesus Cristo, queridos, se essa palavra simples não nos confronta, se essa palavra não nos choca, porque, queridos, nós temos que nos tornar como? Nós temos que fazer igual. E isso, quando você olha para a cultura da época, queridos, que a criança, naquela época, ela não tinha valor, ela não era nem contada. Ela não tinha expressão nenhuma. E Jesus traz uma criança e fala assim, é igual ela. Ela não, naquela cultura, naquela época, ela não era referencial, uma criança não era referencial de nada. A não ser de bagunça, né? Mas ela não, ninguém podia dizer, por quê? Porque criança não tinha valor naquela época. Mas, querido, Jesus traz aquela criança. Jesus valoriza as crianças também. Como valorizou as mulheres, né? Como Jesus fez, Ele valoriza.
E ele traz essa criança e diz: é assim que tem que ser. Jesus mostra, queridos, que na lógica do reino, o coração simples, um coração humilde, sabe, abre as portas para a eternidade. Coração simples, coração humilde, coração voltado. Então, queridos, no reino de Deus, grandeza não é medida por status, mas por simplicidade, pureza e confiança. No reino de Deus é assim que mede, queridos. Não é por posição, não é por local. Eu gosto sempre de lembrar, né, que a gente tem esse tablado alto aqui, queridos. Não é porque o pastor é mais que qualquer um, não é. É porque a gente enxerga todo mundo daqui, né? E vocês me enxergam também. Mas, queridos, é assim que o reino de Deus é. Sabe, é dessa forma. Não é por posição, não é por conta bancária, sabe, não é por nada disso. É por humildade, sabe, é por simplicidade, é por pureza, é por um coração transformado, é por um coração quebrantado, é por um coração que foi realmente moldado pelo artesão, Jesus Cristo, é por Ele. E aí hoje eu quero compartilhar com você algumas características das crianças, algumas só, tem muitas, mas eu vou só focar algumas aqui. Primeira, a dependência de uma criança, a confiança no pai. Todos já viram aquela brincadeira que os pais fazem, né? Põe a criança assim no alto, fala, pula, e está lá, né? O pai está lá. O que a criança faz? O que ela faz, irmãos? Por quê? Porque ela confia. É simples assim. É uma conta simples. Ela só pula porque ela confia, porque ela sabe que o pai dela vai segurá-la, vai sustentá-la. É interessante porque a criança, queridos, ela não vive preocupada com amanhã. Você já viu, ou seu filho perguntou para você, amanhã vai ter comida em casa? Pai, amanhã o senhor vai ter comida para nós? Ela pode perguntar, mãe, o que a senhora vai fazer? Pai, o que o senhor vai fazer amanhã para nós comer? Pode até perguntar isso. Mas ela não pergunta se vai ter. Por quê, queridos? Porque ela confia. Sabe, ela confia que o pai vai prover, que o pai vai cuidar, sabe, que o pai vai trazer. E no reino de Deus, queridos, nós somos chamados a depender do nosso Pai Celestial, a depender completamente de Deus, da mesma forma. O problema é que nós não dependemos dEle, o problema é que nós confiamos na nossa força, o problema é que nós confiamos no nosso intelecto, o problema é que nós confiamos naquilo que a gente sabe, o problema é que a gente confia no nosso trabalho, na nossa conta bancária, esse é o problema. Mas o Senhor Jesus vem nos ensinando que nós temos que depender, como uma criança, do nosso Pai Celestial. E olha só, Mateus 6, 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Nós estamos vivendo numa sociedade onde os animais estão tendo mais valor do que os homens. Não estou falando que nós não temos que descuidar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar. Então, quem tem animal tem que cuidar e cuidar bem. Tá? É importante isso, mas ele não pode ser mais valorizado do que um ser humano. Um dono de um animal, sabe, não poder ir em tal lugar, ou não poder ir visitar o pai ou a mãe, por causa de um animal. Nós temos que cuidar disso, queridos. Nós temos que observar.
que nós precisamos, o que Jesus está nos ensinando, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, é que nós não precisamos ficar ansioso por nada nessa vida. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Essa frase eu já ouvi, eu já falei para os irmãos, né? Mas vou falar de novo. Eu ouvi numa época que ninguém sabia o que eu estava passando, o que nós estávamos passando. E a pessoa falou para mim, você não sabe o que eu estou passando, pastor? É por isso que o senhor fala isso. Irmãos, eu posso até não saber. Eu posso até não estar passando uma situação difícil. Mas eu quero te dizer que tem alguém que sabe. Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. E é Ele que nos traz essa revelação de nós não andarmos ansiosos pela nossa vida, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai beber, sabe, por nada. Nós precisamos confiar no Pai. Nós precisamos descansar nos braços do Pai. E aí nós vamos lá para Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor, queridos. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no que você sabe, não se apoie na sua sabedoria, no seu conhecimento, não se apoie em nada que você tem, se apoie no Senhor, nosso Deus. Confie nele, descanse nele. O que vai adiantar, queridos? Eu perdi algumas noites de sono, mas não perco mais não, por nada nessa vida, por nada, irmão. Só se eu tiver que viajar e for uma viagem muito obrigada que eu tenha que viajar à noite. Mas do contrário, eu não perco o sono por nada. Mas como assim, pastor? Por quê? Porque eu não vou poder resolver nada de noite. Eu não vou conseguir consertar nada de noite. Eu não vou poder ir lá à noite fazer o que precisa ser feito. Então eu não vou perder sono. Amanhã cedo, não vou dar os passos que precisa ser dado para tentar resolver o que precisa ser resolvido. Porque, queridos, se nós não confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, nós não estamos tendo um coração de criança, nós não estamos dependendo do Pai como uma criança depende, nós estamos nos apoiando no que nós sabemos, na nossa condição, no nosso poder, na nossa autoridade, naquilo que a gente tem, e não é isso que Deus quer para nós, queridos. Muitas vezes nós confiamos mais nos nossos recursos do que confiamos em Deus. E quando nós olhamos para uma fé de uma criança, uma fé infantil, ela nos chama a descansar, queridos. Uma fé de uma criança é uma fé que descansa, é uma fé que está, sabe, tranquila, porque ela sabe que o pai dela está ali, ela sabe disso. Lembra que as crianças não vão ficar te perguntando de comida, de segurança, de, sabe, se vai ter roupa, se não vai ter. Ela não vai te perguntar nada disso. Agora, a nossa fé precisa ser marcada pela nossa confiança plena em Deus, querido. Nossa confiança total, não em nossos recursos, mas no nosso Deus. É nele que nós precisamos confiar. É somente nele e em ninguém mais. Uma criança, queridos, ela não se preocupa com o amanhã. E quando Deus diz para nós não nos preocuparmos, por que nós continuamos preocupando? Por que nós continuamos, sabe, batendo, malhando ferro frio? Por que nós estamos perdendo sono? Por que nós estamos tão ansiosos? Por que nós, sabe, estamos perdendo tempo por causa de coisas? Por quê, queridos? Porque nós não confiamos em Deus. A fé infantil não calcula possibilidades, apenas confia. A fé infantil, queridos, não é uma fé infantilizada. A fé de uma criança, a fé, sabe, que nós precisamos ter. Ela não calcula possibilidades, mas ela só confia. Somente confia.
E é isso que nós precisamos fazer. Em segundo lugar, queridos, nós aprendemos com criança a transparência, a sinceridade sem máscara. Então, primeiro, nós aprendemos que nós precisamos depender de Deus, como uma criança depende dos seus pais. E nós precisamos também ser transparentes, como uma criança, sinceras, sem máscara. Crianças, queridos, elas são espontâneas. Se ela está triste, ela está triste. Se ela está feliz, ela está feliz. E é isso e pronto, acabou. Ela não vai fazer diferente, sabe? Elas não sabem fingir por muito tempo. Ela pode até querer fingir um período, mas ela não consegue, ela se entrega logo. E Jesus, queridos, Jesus valoriza esse coração puro, sincero, sabe, que não esconde a verdade diante dele. Mas por que nós escondemos de Deus, queridos, sabendo que Deus sabe todas as coisas? Por que nós não somos claros, honestos e verdadeiros com Deus, quando nós sabemos que Ele sabe tudo? Por que nós não chegamos diante de Deus e dizemos: Deus, o negócio é o seguinte, eu estou com raiva do Pablo. Agora é o Pablo, tá? Eu estou com raiva do Pablo. Se o Pablo, eu não quero nem que o Pablo passe na minha frente. Se ele passar na minha frente, eu não sei o que vai acontecer. Já aconteceu com alguém de vocês isso? Não precisa responder não. Tá? Comigo já aconteceu, mas não foi com o Pablo não. Né? Pablo é só um exemplo aqui. Ainda não aconteceu, Pablo. Não vai acontecer não, né? Não vai acontecer. Mas, queridos, por que a gente não é honesto com Deus? Deus, eu estou irado, Deus. Deus, eu estou com raiva. Eu estou com ódio, Deus. Eu quero torcer o pescoço daquele fulano. Eu quero dar um murro no meio do nariz dela. Eu quero ver o sangue descer do nariz dela, Deus. É isso que eu quero. Mas, Deus, eu sou crente. Eu tenho Jesus e eu sei que eu não posso ter esse sentimento. Deus, eu sei que isso é errado. E eu só sei que só o Senhor pode me ajudar nisso. Só o Senhor pode mudar meu coração nesse sentido. Eu estava falando ali para o pessoal que estão servindo hoje lá nos kids e nos pads. Estava falando para eles que eu gosto muito de Davi, né? Da sinceridade de Davi, queridos. Da honestidade de Davi com Deus. Davi tem um salmo que ele fala assim: Deus, pega os meus inimigos, esmaga a cabeça deles numa pedra, Deus. Mas Deus, é o Senhor que sabe todas as coisas, sabe? Não, estou aqui, é o Senhor que transforma, o Senhor que muda o meu coração. Né? Davi expunha o sentimento deles, as emoções dele, mas nós escondemos de Deus, gente. Nós tentamos esconder pecado de Deus, como se Deus não estivesse vendo a hora que você está pecando. Como se Deus não estivesse lá naquele momento. Quem nós enganamos? Estamos tentando enganar quem? É só nós. Deus quer de nós transparência. Deus quer de nós sinceridade. Salmo 51:6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Queridos, Deus não espera a palavra bonita, mas Ele espera um coração verdadeiro. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus deseja. Deus deseja a verdade do seu coração. O que você está sentindo? Põe para Deus. Você não pode só desrespeitar Deus, desonrar Deus, mas você pode falar tudo que está no seu coração para Deus. Você pode falar todas as coisas. Você pode até falar para Deus: Deus, eu estou com raiva do Senhor hoje. Você não pode continuar com essa raiva. Sabe, você pode ser honesto com Deus, gente. E é isso que nós precisamos, sabe, ser verdadeiro no nosso coração, no nosso íntimo, ser de verdade, para que nós aprendamos, sabe, não é com palavra bonita, não é chegar diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus assim, mas cara, não precisa disso. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, oh, louvado seja o teu santo nome, mas o meu coração está com raiva, está com ódio. Cara, diante de Deus, que valeu
falar tudo aquilo, mas eu preciso ser tratado, ser curado, ser liberto. Eu preciso amar aquele que me ofendeu. Eu preciso, perdoar aquele que fez alguma coisa contra mim. Eu preciso abençoar quem me amaldiçoa. E não é sentimento, tá, irmãos? Eu não senti no meu coração. Você nunca vai sentir, porque o nosso coração é mau, o nosso coração é duro. Nós nunca vamos sentir. Então, o que nós temos que fazer, queridos? É decidir perdoar, é decidir abençoar, é decidir amar, ser sinceros, queridos. É isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós essa pureza, queridos, sem religiosidade, sem fingimento. É isso que Deus quer de nós. Por mais que uma criança ela possa tentar fingir, mas ela não consegue permanecer daquele jeito. Se você apertar um pouquinho, quebrou um negócio lá, aquele vaso que você tanto ama. Aí a criança quebrou. Quem quebrou? Não sei, não fui eu. Se tiver irmãozinho, sim, né? Mas depois, se o pai dá um apertãozinho, a mãe dá um apertãozinho, fui eu. Por que nós escondemos de Deus aquilo que Deus já sabe, queridos? Diante de Deus nós precisamos voltar a ser transparentes, ser honestos, sem fingimento, sem religiosidade. Deus te conhece, queridos. Deus te conhece dos avessos. Deus te conhece por inteiro. Deus sabe quem você é. Deus conhece o que você é, o quanto você é bom e o quanto você é mau. Deus sabe, queridos. Deus não espera discurso ensaiado, queridos. Deus espera um coração verdadeiro. É isso que Deus espera, somente isso. Terceiro, queridos, nós vemos a promessa de Jesus. Quem se faz como criança é maior no reino dos céus. Quem se faz como uma criança é maior. Agora a pergunta: você se faz como uma criança? Não precisa responder não. Você é transparente, é sincero como uma criança? Você depende, do seu Pai Celestial? Você confia em Deus como uma criança confia no seu Pai? Porque para nós recebermos a promessa, que nós temos que ser honestos, ser sinceros, ser transparentes, nós temos que confiar completamente em Deus. Para nós recebermos a promessa que Jesus nos promete aqui. No mundo lá fora, queridos, o maior é quem manda. No mundo lá fora, o maior é quem tem poder, é quem sabe. Não estou dizendo que você não é porque lá no mundo é assim, que você não vai estudar, que você não vai crescer, que você não vai desenvolver o que você faz, o seu trabalho. Não, nós temos que estudar. Nós temos que continuar estudando. Nós temos que continuar crescendo, continuar aprendendo. Eu e a Rose, nós não paramos de estudar. Toda a vida, queridos, nós estamos estudando. Por quê? Porque se nós pararmos de estudar, o conhecimento para. E nós precisamos continuar conhecendo. No mundo, queridos, o maior é que é servido. No reino de Deus, queridos, quem serve é o maior. O nosso mestre, o que ele fez, gente? O que ele disse? Ele veio para servir, não foi para ser servido. Ele veio mostrar como nós devemos fazer. É mostrar como eu e você precisamos fazer. Mateus 18, 5 diz assim: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Se você receber uma criança, como uma criança, no nome do Senhor, recebe a Ele. Queridos, isso nos mostra que o Senhor Jesus, Ele se identifica com os pequenos. O Senhor Jesus, Ele olha para isso. E nós precisamos, queridos, cultivar humildade e simplicidade, reconhecendo que tudo vem de Deus.
tudo vem dele. Até as coisas ruins. Não, as coisas ruins não vêm de Deus, mas é permissão dele também. Às vezes é nossa própria, é nós mesmos que fazemos, às vezes não tem nem a ver com o capeta, é a gente mesmo. Aí ele dá uma forcinha, né, para piorar o trem, né? Mas, queridos, sabe, é isso que nós precisamos, sabe, voltar a ter, sabe, esse coração simples, esse coração humilde, parar de achar que você pode. Provérbios diz, não se estribe em seus próprios conhecimentos, não se estribe, queridos. Mateus 20, 26 e 27 diz assim, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Não é o último aqui, não. Quer ser o maior, queridos? Você está servindo aonde? Onde você está servindo, querido? Aqui na igreja? Eu faço isso. Não, não é só aqui na igreja, não. Onde você está servindo na sua casa? No seu bairro? Na onde você trabalha? Na rua? No mercado? No açougue? Na farmácia? No pet shop? Na clínica? Onde você está servindo, querido? Porque, queridos, nós estamos nesse mundo para servir. Se nós não estamos servindo nesse mundo, nós não servimos. Nós estamos nesse mundo para, sabe, levar Jesus para as pessoas. O seu trabalho não é para você ganhar dinheiro, é para você servir Jesus lá onde você está. E depois você vai receber. Mas é para isso, queridos. Olha, a palavra de Deus, gente, é muito simples. Quem quer tornar-se importante, então seja servo. Seja servo, querido. 1 Coríntios 1, 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus faz cada coisa, gente. Ele escolheu a mim e a você, queridos. Você é chamado do Senhor, o Senhor te chamou. Antes da fundação do mundo, queridos, antes de tudo, Ele já te via, Ele já te conhecia, Ele já sabia. E qual é a tua escolha, queridos, hoje? Vai continuar? Que vida que você vai continuar tendo? Esperar cair do céu um milagre? Que vida você vai continuar tendo? Tiago 4,10 diz, humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Não precisa sair batendo lata, queridos. A gente gosta, né? A gente gosta de ser reconhecido. Aí a gente sai batendo lata. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Olha eu aqui lá, sabe? E achando que isso vai ter algum mérito. As pessoas podem até te reconhecer, mas quem precisa nos reconhecer é o nosso Deus. É Ele que precisa nos reconhecer e ver em nós que nós temos um coração mudado. Mas, queridos, não adianta eu enganar. Não adianta eu tentar enganar, porque eu posso enganar o Pablo, eu posso enganar o Estevão, a Rose, mas eu não engano ao Senhor, o meu Deus. Não tem como enganar Ele. Não tem como eu dizer que eu sou humilde, agir como humildade, sabe? Fazer até carinha, aquela carinha de humilde, sabe? O andar de humilde, o jeitinho de humilde. Mas Deus conhece o meu coração orgulhoso, conhece o teu coração orgulhoso. Você é orgulhoso, meu irmão? Não, eu não sou. Acabou de demonstrar. Irmão, se você achar que você não é orgulhoso, é porque você é orgulhoso. E se eu achar que eu sou orgulhoso, é porque é mesmo. Você não tem, irmão, nós temos um coração orgulhoso, o nosso coração é duro. Por isso que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Qual penha? O nosso coração de pedra, irmãos.
E é por isso que nós precisamos constantemente pedir para o Senhor: Senhor, tira o meu coração de pedra, sabe, quebra esse coração. Vai doer, irmão, vai doer, pode doer, mas vai ser transformado, vai ser mudado, vai ser restaurado, vai ser, sabe, totalmente transformado. E é isso que o Senhor quer de nós, queridos. A lógica do reino, queridos, é oposta à do mundo, queridos. Grandeza no reino de Deus não é poder, queridos, mas humildade e serviço. Humildade e serviço, irmãos. Você é humilde, você serve, ou você trabalha nos ministérios? Porque serviço e trabalho é diferente. Você pode estar trabalhando nos ministérios, irmão, e não está servindo ninguém. Você pode estar, sabe, fazendo as coisas, mas não está servindo nada. O Senhor conhece o nosso coração. O mundo valoriza títulos, queridos, Deus não. O mundo valoriza posições, Deus não. Deus valoriza o anonimato. Pessoas que você nem vê aqui na igreja. Por que muitas pessoas querem participar do louvor, né? Porque aparece. Por que ninguém quer lavar banheiro? Não, eu não posso lavar banheiro, porque eu sou. Isso não é nada. Eu não sou nada, gente. Por que nós queremos mostrar quem nós não somos? Porque nós não temos um coração humilde. Nós não temos um coração como de criança. Porque nós não confiamos no Pai como deveríamos confiar. É por isso, queridos. E o Senhor nos confronta nessa noite. No reino de Deus, queridos, ser pequeno diante dos homens é ser grande diante de Deus. Não é se fingir ou se fazer de pequeno ou se fazer de humilde, é ser de verdade. Não é vestir uma roupa, sabe, surrada. Você pode estar com a roupa mais cara do mundo e ser uma pessoa humilde, gente. Não é a roupa que faz isso. É lógico, queridos, que nós não vamos andar desarrumado também, né? Você pode ter uma roupa simples, surrada, mas limpinha. Mas nós precisamos ter isso, queridos, no nosso coração. Agora, mas como que eu posso recuperar um coração desse jeito, simples, diante de Deus? Essa é uma pergunta. Como que você pode recuperar, querido, um coração desse jeito? Você já descobriu que seu coração é duro. Você já descobriu que você é orgulhoso. Você já descobriu isso. E como que você pode mudar isso? Oração sincera, queridos. Sem formalismo, sem religiosidade, transparente, diante de Deus. Não é diante dos homens. É você sozinho com Deus. É assim, através da oração. Mas é só da oração? Não. É através de confiar nas promessas. Mas como que eu confio nas promessas? Eu preciso conhecer as promessas. Mas como que eu conheço as promessas? Através de meditar e estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Querido, você precisa estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Agora, dia 10 de outubro, semana agora, faz 19 anos que nós estamos aqui em Carapó. 19 anos. Faz 19 anos que praticamente em todo culto eu falo a mesma coisa. Que nós precisamos fazer. Precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Nós precisamos disso, queridos, para a nossa alma. Porque, sabe, mesmo em tempos difíceis, nós precisamos confiar no que está escrito na palavra de Deus. Queridos, eu vou ser bem sincero para você. Essa comida de domingo aqui não é suficiente. O que você ouve aqui hoje não é suficiente. Você precisa se alimentar amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, e aí você vem de novo no culto.
quer ter um coração humilde, quer confiar em Deus, é assim que funciona, irmãos. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. E como que eu recupero? Eu preciso orar, eu preciso meditar na palavra e confiar nas promessas, mas eu também preciso servir, sem buscar reconhecimento. Preciso servir. Você serve, não é trabalhar. Eu trabalho, às vezes a gente fala, eu sirvo no ministério, mas eu estou trabalhando lá. Onde você está servindo? Eu preciso servir, queridos. E para concluir, Jesus nos chama a viver, queridos, um coração como de criança. Dependente, transparente e humilde. É assim que Ele quer. E a promessa dele é clara, que quando nós fazemos isso, quando nós nos tornamos como criança, nós nos tornamos maior no reino dos céus. Mas vai ser todo mundo maior no reino do céu? Quem se tornar como criança. E não tem disputa de quem é mais ou menos. Então o convite para nós hoje, queridos, é deixar as máscaras de lado. O convite que o Senhor Jesus faz é: tire as máscaras da sua vida adulta. Está pesando já. Está começando a ficar difícil. Seja honesto, seja sincero, seja verdadeiro, seja humilde. É isso que Ele quer que você e eu façamos. E nós voltemos a confiar no Pai Celestial. Nós voltemos, sabe, até Ele. E que a nossa oração seja essa: Senhor, muda o meu coração. Senhor, transforma o meu coração. Tira o meu coração de pedra, Senhor. Tira o meu coração duro, Senhor. Me faça dependente do Senhor. Eu quero viver a simplicidade diante do Senhor. Que a sua oração seja essa, de mudança, de transformação, de cura e de libertação, que só Ele pode fazer, somente Jesus pode fazer. E para você refletir e eu refletirmos e praticarmos durante essa semana. Primeiro, o que significa para você tornar-se como criança na fé? O que você entendeu? Se você entendeu isso, queridos, que eu preciso me tornar como uma criança, que eu preciso ser simples e humilde, verdadeiro, honesto. Segundo, onde nós temos perdido a simplicidade de confiar em Deus? Onde você perdeu, queridos, essa simplicidade? Estava meditando hoje lá em Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus fala algumas características ali boas, mas tem uma coisa contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Você precisa lembrar, queridos, onde você perdeu a simplicidade, onde você entrou no modo automático de crente. Entrei no modo automático. Eu sou crente agora, modo automático. Aí, sabe, você vai na igreja, você vem na igreja e é só isso. Nada muda na sua vida. Nada transforma. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou, queridos, para fazer discípulos de Jesus. Não é discípulo seu, não é discípulo do pastor, é discípulo de Jesus. Não precisa ter a mesma voz sua, precisa parecer com Jesus. Precisa falar igual a Jesus. Precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa lembrar, queridos, onde você perdeu essa simplicidade de confiar em Deus. Porque a angústia nossa, a ansiedade nossa, revela muito isso. Terceiro, queridos, de que forma podemos cultivar um coração mais sincero e dependente de Pai? Como que nós podemos, queridos, cultivar um coração mais sincero, mais honesto,
dependente de Deus. O que você precisa fazer, querido? É voltar para Jesus, é orar, é ir para a palavra, é ser um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus ama Jesus, obedece.